Muito obrigado, muito obrigado. Vamos dar início à gravação do 31º vídeo, Solucionando os Problemas da Vida. Hoje o assunto é educação. É um assunto muito importante para todos nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. A educação que vou falar não é sobre a educação do Japão nem da Coreia do Sul. É uma educação de dar inveja, né? Mas não é sobre isso. É sobre educação da vida. Como preparar o filho para a vida, viver a vida. Eu, pela minha experiência, eu digo que a escola não prepara você para a vida. Eu senti isso na pele, já contei, eu fui trabalhar na fábrica, 19 anos, 18, 19 anos, fui chefiar um grupo de operários. E eu senti na pele o quanto eu não estava preparado para a vida, para orientar aquelas pessoas, ser chefe deles, né? E interessante que eles me respeitavam, acho que me via o cara novo assim, formado e tal, eles me respeitavam, mas eu me sentia mal, eu não sentia assim que eu aquilo que eu aprendi na escola não servia para nada. Essa que é a verdade. A pedagogia da Seiichi Noye é o seguinte: educação não é entulhar o conhecimento, é desenvolver, é exteriorizar, é extrair a potencialidade interna da criança. A educação não é entulhar, né? É encher de conhecimento, mas sim tirar alguma coisa, a essência da criança. É como o escultor. Outro dia estava vendo um vídeo do professor Oswaldo Murahara falando sobre o professor Niro Hattori. O professor Niro Hattori é considerado um dos maiores curandeiros dentro da Seiichi Noye. As pessoas, ao ouvirem uma palestra, uma palavra, um bilhete escrito, se curavam de doenças. Perguntaram uma vez qual era o procedimento. Ele disse: é como uma escultura. O escultor, quando vai esculpir alguma coisa, pega uma madeira, uma pedra, e ele já vê a obra lá dentro. E o que faz? Vai tirando o que não interessa e deixa só aquilo que está na cabeça dele. Surge lá naquela madeira bruta, tira o que não interessa, fica a obra, fica o corpo de uma mulher. No caso do professor Niro Hattori, esculpia corpo de mulher, uma madeira ou numa pedra. E exatamente isso, educar a criança é como esculpir uma obra. Tem que tirar aquilo que encobre a essência divina da criança. Educação não é entulhar de fora para dentro, mas fazer exteriorizar de dentro para fora o dom natural que há em cada criança. E exatamente o processo de esculpir, tirar de dentro, já está lá dentro. Tira aquilo que não interessa e sobra a obra. Isso é educação da vida, é exteriorizar a potencialidade infinita que está dentro de cada criança. Essa é a essência da educação. É sobre essa educação que vamos falar, é essa educação que prepara uma criança para a vida. A premissa base da verdadeira educação é: a natureza original e verdadeira do ser humano é Deus. Portanto, o homem possui a capacidade e a potencialidade infinita de Deus. Essa é a premissa básica. O que não deixa sair essa potencialidade infinita é a aplicação negativa do poder da palavra, dos adultos, através de noticiários, através de publicações, vai entulhando de conhecimentos negativos. Ensina a criança que no mundo existe, por exemplo, doença.
Criança não sabe o que é doença, mas o pai, o adulto diz, você está doente, a criança acredita. Como se fosse uma hipnose coletiva na mente das crianças e acaba adoecendo. E a mesma coisa em relação à potencialidade infinita. A palavra do adulto que desestimula a criança vai encobrindo e não deixa extrair. Despertar as qualidades que já existem no interior do ser humano. Essa é a premissa básica. Despertar a qualidade que já existe no interior do ser humano. Como usar o poder da palavra para despertar esse filho de Deus? É preciso afirmar categoricamente: você é maravilhoso. Com certeza será uma grande mulher, um grande homem, fará coisas boas. Para você conseguir falar isso e para a criança ser tocada, a criança é sensível. Se você não tiver convicção, certeza, ela vai perceber que você está mentindo. Por isso que tem que a educação da Seichonen é a educação do adulto. O ponto de partida da verdadeira educação. O método de educar a criança para a verdadeira formação do homem consiste, na verdade, educação do adulto. Tem que educar os pais e filhos para o quê? Que toda criança traz dentro de si a essência divina. Condição básica para desenvolver o talento de uma criança é os pais, os professores devem acreditar que os filhos são criações de Deus e fazer com que as crianças conscientizam que são criações de Deus. São duas coisas. Primeiro, os pais, os adultos conscientizarem, acreditarem que os filhos são criações de Deus. E segundo, fazer com que a própria criança conscientize essa filiação divina. Os pais são instrumentos apenas para criar uma nova vida, através da união do positivo e negativo. Na Musubi, já falamos isso na aula anterior, falamos no vídeo sobre educação de gênio. O pai e a mãe faz a união do positivo e negativo, que é o Musubi. Quando Musubi é o princípio da criação. Quando acontece isso, cria uma nova unidade. É isso que faz, é um instrumento. O filho não é o pai nem mãe que cria uma coisa chamada vida. A vida está lá dentro. É somente um processo físico para fazer manifestar a forma física da criança. Toda criança, todo filho é filho de Deus. Não é meu filho. Essa conscientização que primeiro os pais têm que ter. Tem que desapegar. Quando desapega e deixa ao natural, que é o fundamento do ensinamento da Seichonen, é deixar ao natural. Quando a criança fica ao natural, entregue na mão da grande vida, a grande vida faz desabrochar essa potencialidade infinita. Não é abandonar a criança, é crer e soltar. Crer. Meus filhos perguntam, né, pai, por que você vai fazer isso? Porque eu tenho certeza. Como é que você tem certeza? Eu não sei te explicar, mas eu tenho certeza que é assim que tem que fazer. Como eles estão acostumados comigo, meio que engole. Mas não tem outra forma. É uma certeza que você tem dentro de si, não tem como provar, não é matemática nas certas coisas. E a mesma coisa em relação ao filho, né? É fundamental esse entendimento dos pais, porque a mente dos pais influi diretamente na mente da criança, né? Pais e professores, né? Já falamos isso sobre a estrutura da mente, já contei sobre o caso do filho paralítico de um outro escultor. O que acontece? Existe uma zona aqui no subconsciente, uma parte aqui,
nessa parte aqui do subconsciente, em que as mentes se comunicam. A criança sente exatamente o que lhe passa na cabeça dos pais. Quando uma criança até uns 10 anos fica doente, a causa está na mente dos pais, né? Febre na criança é atrito na cabeça dos pais. Quando tem atrito, é só esfregar, esquenta, a criança fica com febre. E isso eu tenho certeza, porque quando eu aprendi, foi uma das coisas que eu aprendi na Seiichi Noye, eu não acreditava, não é que não acreditava, mas eu estava recém chegando, vendo essas coisas. Aliás, tudo que eu estou falando hoje eu desconhecia. Era um ignorante total em termos de educação de criança. E quando falaram isso, meu filho estava com febre, na verdade estava com tosse. E eu disse para ele, né, filho, né, me perdoa, você não precisa estar com tosse, é o pai que está com tosse, está com vontade de berrar, de gritar, né? Você não tem nada a ver com isso. Já que eu sei isso, eu vou espantar tua tosse para longe. E assoprei no rosto dele com força. E ele ficou assim. O interessante de tudo isso é que no dia seguinte, aquela tosse que durava acho que mais de 30 dias tinha desaparecido. E eu tive certeza que o que o Seiichi Noye ensina estava certo. O impressionante poder da palavra. Uma simples palavra de amor, uma palavra de confiança e elogio leva a criança a melhorar. Se eu conseguir assoprar a tosse do meu filho com uma palavra, tenho certeza que qualquer outra coisa ajuda. Você é realmente um bom menino. Estas palavras têm o poder suficiente para tornar o menino bom. Por outro lado, palavras histéricas, como que menino mau você é, frequentemente tornam o menino, a criança, retraído e mau de verdade. Eu poderia ter sido uma criança totalmente negativa, né? Retraído, porque quando eu entrei no primário, já contei, não entendia uma palavra de português. A professora podia me ter tomado como um debilóide, um demente, uma criança. Além de tudo, eu tinha 6 anos, né? Na contagem do japonês, quando faz aniversário de 6 anos, é o 7º ano. E meus pais me matricularam no primário. Não sei por que a escola aceitou, deve ter pensado, já que tem vaga, bota essa criança. E ele repete de novo. Deve ter sido isso, sei lá, ou meu pai não entendeu, a pessoa tentou explicar e meu pai não entendeu e ficou por isso e eu me matriculei com 6 anos. O fato é que eu não entendia nenhuma uma palavra em português. E quando eu sentei no primeiro dia na aula, estava quase que chorando, né? Apavorado, sem entender nada. A professora passou o exercício, né? E ela logo sacou, né? Eu não entendi. Em vez de me xingar, dar bronca, não. Ela pegou minha mão e fez o exercício que eu tinha que fazer. Mandou fazer umas bolinhas, né? E eu, na minha cabeça, eu pensei, né? Mas que coisa inútil, né? Nunca vi uma coisa tão inútil, sem graça, né? Fácil, né? Eu sabia escrever katakana e um pouco de kanji quando entrei. Então, fazer aquelas bolinhas lá era coisa de debilóide para mim. A professora ficou espantada, né? Que eu acho que eu preenchi uma folha em, sei lá, 5 minutos, estava todo preenchido e bonito, né? Sem aquelas rabiscos que as crianças normalmente fazem, né? Eu fiz perfeito, né? Mas a história poderia ter sido diferente, né? E eu ter odiado a professora, muito pelo contrário, eu gostei dela, né? Isso foi divisor de água, né? Para eu voltar para a escola, senão não teria voltado.
Até que quando eu voltei primeiro dia da aula, eu falei para minha mãe, eu não vou mais naquilo não, aquilo lá não tem graça. Manda fazer umas bolinhas assim, para que eu vou fazer aquilo, né? A minha mãe simplesmente, você vai, né? E eu não tinha conversa, né? Assim foi. Mas podia ter sido, história podia ter sido diferente. As crianças acreditam que sua professora é uma grande pessoa, né? Professora, os pais, né? Quando essa importante pessoa, pai ou professor ou qualquer outra pessoa conhecida, diz à criança que ela é má, pensará que realmente é mal. Uma vez que a criança crê ser mal, pensa que sua professora ou os pais não gostam dela, né? Perderá interesse pelo estudo e também não perde a vontade de ficar na sala de aula. E é o que podia ter acontecido comigo. Não podia, ela não vou lá, sou obrigado, fico sentado. Não podia ter feito isso. As notas do boletim escolar são notas do professor e dos pais. Não são notas da escola, são as das palavras que os pais e os professores usam com aquela criança. Essa é a nota do boletim escolar. O boletim escolar representa o que um pai ou a mãe fala para a criança, o que um professor ou uma professora fala para uma criança. Não é da criança, é dos pais ou dos professores. Então, a lembrete fundamental. Lembra sempre isso, antes de xingar, falar, ficar bravo, né? Depreciar o seu filho. Uma simples palavra boa torna uma criança boa ou má. Uma simples palavra boa torna a criança boa. Boa palavra desperta a potencialidade infinita e latente na criança. Uma boa palavra fará crescer as boas qualidades da criança. Elogia, reconhece, diga, em vez de ficar brava, ensina o que está errado, o que fez de errado. Muitas vezes a criança nem sabe. Por exemplo, uma coisa muito comum, as crianças aprendem palavrão na escola. E chega em casa e fala. E os pais dão bronca. Pergunta para a criança se ela sabe o que significa aquelas palavras. Ela não sabe. O pai, a mãe que tem que ensinar. Isso aqui, filho, significa isso. E você não devia falar isso. Está falando essas coisas ruins. Você não deve falar isso. Não dá bronca. Né? Não fala isso. Isso aqui é uma porqueira. Não é isso. Diga, isto aqui é isso, por isso você não deve utilizar essas palavras. É isso que tem que fazer. Ensina. O pensamento materializa-se. Antigamente costumava-se apontar e gravar na mente somente os defeitos, dizendo você é mau nisso e naquilo, e tentava corrigir, dando à criança forte impressão dos pontos maus. Achava que se apontasse os pontos maus, a criança ia se corrigir. Muito pelo contrário, a criança ia ficar triste, deprimido. Eu tento fazer certo e não consigo. Toda ideia gravada na mente tem uma forte tendência de se materializar, aparecer como um fato. Se diz você é mau, a criança pensa, bom, estão dizendo que eu sou mau, eu sou mau. Assim como quando ensinam que você está doente, a criança diz, estou doente. Existe uma coisa chamada doença nesse mundo. Assim que os pais ensinam. Lei da mente. Aquilo que se formou na nossa mente tem uma força criadora que nos pressiona de dentro para se materializar. Devemos utilizar a lei da mente para despertar e exteriorizar as qualidades do ser humano, o dom e o talento das crianças. A minha mãe, já contei, minha mãe não era propriamente adepta da Seichonoye, mas tinha
tinha ido em conferência do professor Katsumi Tokuhisa e ela sempre usava a história, a doença, né, se cura com uma pílula de farinha de trigo. E ela dizia, o professor Katsumi Tokuhisa curou várias pessoas. Ela dizia isso porque acho que tinha medo que eu ficasse doente, morando no interior, não tinha nenhum recurso médico, não tinha nada, só tinha farmacêutico que nos cuidava. E então ela incutia isso na cabeça. E também disse que aquilo que eu mentalizar acontecia, né? Eu entendi que bastava mentalizar para tirar nota boa e fiz proveito disso, já contei essa história. Mas serviu, né? Você tem que utilizar a lei da mente para exteriorizar a qualidade do ser humano, e o dom e o talento. E isso é palavra, né? Falando das qualidades, mostrando os aspectos positivos. É preciso gravar na mente das crianças, dos alunos, somente boas impressões. E o ditado comer e coçar é só alguém começar, né? Se eu tomar água, vou tomar água agora, nasce em vocês que estão assistindo o vídeo vontade de tomar água. E se eu disser que isso aqui é um suco gostoso, alguém já vai correndo na geladeira. Nasce em vocês a vontade de tomar água e acabarão tomando água sem querer, de forma natural. O ser humano torna-se capaz de praticar o bem espontaneamente, sem forçar nem um pouco, quando põe na mente apenas impressões de coisas boas. O senhor Ishibashi é diretor de uma escola primária e ele, já contei isso, teve uma ideia de fazer com que cada criança marque uma bolinha branca diante do seu nome toda vez que ver alguém praticando uma boa ação. Não só colega da escola, um professor ou a pessoa que trabalha na escola ou pessoa da própria comunidade da cidade. Ele ensinou isso para gravar na mente do aluno somente boas coisas. Com esse método, o senhor Ishibashi obteve excelentes resultados. Utilizar o método KPI, né? KPI é para as mães tecnocratas, né? É Key Performance Indicator, é indicador de elogio. Seria o diário de elogio, né? Se eu mando fazer diário de elogio para certas mães hoje em dia, elas não botam fé, né? Mas quando eu falo que tem que usar o indicador de elogio, elas acreditam, é interessante. É o poder da palavra. Uma vez estava com uma executiva de uma grande empresa, tinha ido fazer uma reunião, ela me convidou para almoçar e do nada surgiu a questão de criança, filho, você tem filho, não tem filho e não sei o quê. E ela disse que a filha dela não estava indo bem na escola, né? Eu falei, bom, você não sabe usar KPI? Sei. Então, usa KPI, não serve só para usar na tua empresa, é indicador de qualidade. Faça um indicador de qualidades, boas qualidades da tua filha. Anota todas as boas ações no diário. No final do mês, totaliza e cria um indicador e fixa. Olha, esse mês você teve tantas ações boas, sei lá. Só que diferente do KPI. KPI anota tanto o bom como o positivo e dá uma nota, né? Disse, só não anota o negativo, só anota as coisas boas que tua filha fez, faz um índice exatamente como uma KPI. Ah, filha, esse mês você teve índice tal. No comportamento, na comida, não importa qual seja. Faz uns índices e fixa. Depois, uma vez eu, mais um bom tempo para frente, encontrei com essa executiva e ela disse, funcionou. Falei, claro que funciona, se funciona para dirigir
fazer gestão empresarial da tua empresa, como é que não vai funcionar com tua filha? A professora Sandra Cassiana é de Maxaranguape, Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte, Seichonoye já teve um centro de ensino, né? Não sei, acho que não tem mais, eu não sei, nunca vi mais falar, não tem nada no site da Seichonoye, mas que empregava os métodos da Seichonoye para criança do primeiro ensino fundamental. Mas essa professora Sandra Cassiano, embora não trabalhasse nesse centro escolar da Seichonoye, ela teve um curso, ouviu uma palestra num preletor da Seichonoye e ela pôs em prática, criou um caderno de elogio dentro da sala de aula para valorizar a autoestima dos alunos, usando palavras positivas, frases afirmativas. Anotamos no caderno de elogio, né? Fazemos uma pontuação, uma coisa que ela chamou de mala de sabedoria. Conseguiu arrecadar livros de histórias boas, né? Histórias altruístas. Uma vez por semana, os alunos faziam um relato desse caderno de elogio, assim como o do professor Ishibashi, no mesmo processo semelhante. Teve excelente resultado, melhora no relacionamento, melhor nas notas, etc. Ela também criou o correio de amizade, e que significa estimular a escrita, né? O correio de amizade é fazer um elogio escrito para uma colega da sala de aula. Isso, além de estimular a escrever, né? Porque tem que pensar, né? O que eu vou escrever? Escrever elogios aos colegas, professores e qualquer pessoa da comunidade. Isso pode ser feito em qualquer lugar. Nós fizemos dentro da nossa empresa. Cartãozinho bem bonitinho, padrão com empresa. E cada pessoa não era obrigatório, mas todo mundo participou, né, da brincadeira, né? Tinha que falar fulano, né? Você isso assim, você tem um sorriso bonito, você nos deixa muito feliz, você é muito dedicado no que faz, né? Enfim, tem várias formas de fazer elogio. Isso melhora o relacionamento entre as pessoas, muda o clima dentro da empresa. São coisas fáceis de serem feitos, né, dentro de uma escola, dentro de uma empresa. As técnicas não se limitam a utilizar dentro da empresa, né? Tem KPI, tem outros indicadores, outras técnicas que se usa dentro da empresa que você pode adaptar para fora, na tua casa, no seu lar. O fundamental é despertar as qualidades que existem no interior de todos os seres humanos. Sr. Yasusuke Kurihara, também um professor de uma escola primária, professor da escola primária chamada Nagasaki. A escola fica em Tóquio, Nagasaki fica lá no extremo sul do Japão. Bom, eu sei porque meus pais são de Nagasaki, fica a academia, o templo matriz da Seichonoye, o templo do deus Sumiyoshi, fica lá na academia de Nagasaki. Bom, o Sr. Yasuki Kurihara, ele é um excelente professor primário. Ele tinha dois grupos de alunos, né, duas salas de aula, na verdade, um de meninos e uma de meninas. Né? Isso em 1940, tá? Hoje a sala de aula é misto. Antigamente era separado, menino e menina. Quando eu estudei, era separado. Tinha a sala de aula dos meninos e sala de aula das meninas. Eu ficava curioso para ver o que as meninas aprendiam. Minha curiosidade era querer entender o que as meninas aprendiam. Mas, no caso do seu Kurihara, a turma dos meninos não ia tão bem quanto das meninas. E ele fez uma experiência. Pediu que todos os meninos mentalizassem diariamente, antes de iniciar a aula,
eu sou filho de Deus e consigo aprender bem. Então, essa foi a mentalização. O aproveitamento escolar nessa turma dos meninos subiu mais de 20%. E ele também é um professor muito dedicado, ele nunca perde a oportunidade para elogiar uma criança. Além disso, ele sempre que tem uma oportunidade, desperta a força da vida da criança. Quando uma criança adoece, um aluno adoece, ele faz uma visita para a criança e diz, né, você nasceu de quem? Ele pergunta. Eu nasci dos meus pais. E quem mais? Eu já te ensinei, não disse, eu sou filho de Deus. Você adoeceu porque esqueceu que é filho de Deus. Agora que lembrou, já você vai estar bom, já está curado. Amanhã vai estar na escola. E infalivelmente diz que todas as crianças iam no dia seguinte na escola. Ele é um professor muito dedicado, né? O senhor Yasusuke Kurihara. Bom, isso não é só do senhor Kurihara, né? Todos os professores primários de crianças pequenas fazem visita na casa dos alunos, né? Não é só professor na sala de aula, os professores efetivamente, quando a criança falta ou faz alguma coisa, o professor visita os pais dos alunos e tenta solucionar, não fica só na sala de aula restrito e imaginando, né, e dando bronca e sermão. Não faz isso, ele vai e conversa com os pais, com as mães, junto com a criança para resolver o problema. Então, essa é a função do educador lá. Educação para a vida, resumindo, é despertar as qualidades que existem no interior de todos os seres humanos. Educação para a vida, então, não é educação do cérebro, que é entulhamento de conhecimento. É um método educacional que toca o problema central. Como desenvolver a capacidade infinita que aloja no interior da criança. Esse é o método da educação para a vida. Porque toda criança traz consigo o diamante ainda não polido. Não duvide da criação de Deus, vendo a aparência externa da criança. Se Deus escondeu o talento dentro, é para não degenerar-se na preguiça, porque tem que esforçar, então tem que estimular a criança a manifestar isso. Ser humano é vida autônoma, né? Ele tem toda a liberdade. Ele deve viver da descoberta e da criação, tem que estimular para descobrir. Quando a criança descobre alguma coisa, ela fica feliz, entusiasmado, e aí começa a despertar a essência interior da criança. E essa criança, quando é adulto, vai conseguir enfrentar qualquer situação, vai buscar lá dentro a solução, a sabedoria necessária. Não vai ficar na técnica só. Técnica existe, mas tem que saber usar a técnica. Já falei, né? Essa executiva, ela sabia todas as técnicas de gestão empresarial. Mas por que não conseguia usar em casa? Qual é conceito errado achar que aquilo só serve na empresa? Se serve na empresa, serve em casa. Se serve em casa, serve na empresa. A base da educação para a vida está em fazer o aluno ou o filho descobrir o que eu sou, afinal. O que eu sou? Qual é o meu propósito da vida? Qual é o sentido da vida? O que eu sou? Quando encontrar a resposta, eu sou vida de Deus, ela vai se deslanchar por si, vai estar pronto para a vida. Essa é a oração da Seichonoye, oração para abençoar os filhos.
Eu, quando vi pela primeira vez essa oração, foi chocante, porque eu desconhecia isso, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Era um ignorante total. Meu filho, tu és filho de Deus, tu és capaz, tu és forte, tu és inteligente, tu és bondoso, tu consegues tudo, pois a vida de Deus está dentro de ti. Ah, coisa que uma vergonha, né? Nunca tinha pensado, né? Você é capaz, você é forte, você é inteligente. Eu devia ter sido demitido da função de pai, não? Se o pai não consegue reconhecer que seu filho é capaz, seu filho é inteligente, seu filho é forte, quem é o vizinho que vai fazer isso? Não. Se o pai não consegue ver que o filho é bondoso, que consegue fazer tudo, quem é que vai reconhecer? Ninguém. Se um pai não consegue fazer isso, se um pai não faz isso, não merece ser pai. E eu era esse pai, verdade. Meu filho, eu te vejo com olhos de Deus. Eu te amo com o amor de Deus. Eu te abençoo com a bênção de Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, filho. Tu és luz da nossa vida. Tu és a alegria do nosso lar. Tu és uma grande dádiva que recebemos de Deus. Obrigado, filho. Tu és luz da nossa vida. Tu és a alegria do nosso lar. Tu és uma grande dádiva. É vergonhoso, mas eu quando eu chegar, depois que eu comecei a ler, eu queria entrar debaixo de uma mesa, né? De tão burro que eu me senti, né? Tão ignorante, despreparado para ser pai, para dizer a verdade. Eu me reprovei, né? Eu me tive vontade de demitir de ser pai. Tu serás um grande homem. Tu terás um futuro brilhante. Tu serás um futuro dirigente do Brasil, pois nasceste abençoado por Deus e está crescendo abençoado por nós. Obrigado, filho. Obrigado, obrigado, obrigado. Tu serás um grande homem. Tu serás uma grande mulher. Tu terás um futuro brilhante. Tu serás um futuro dirigente do Brasil. Obrigado, obrigado, obrigado. Uma vez uma mãe veio me queixar, né, e dizia, né, me sinto tão inútil, né, sendo só mãe, cuidando dos filhos. Falei, porque você nunca pensou que está criando um futuro presidente do Brasil. Então, você deve sentir mal mesmo. Ela falou, meu Deus, me perdoe. Essa mãe entendeu. Thaís, até qual idade a mente dos pais influencia nos filhos? Aquela forma direta, conexão direta, né? Até a própria psicologia diz isso, até 7, 8 anos. 10, né? Influência direta. Depois não, né? A criança vai se soltando quando chegar a uns 13, 14 anos, já se liberta, né? Tem grande mudança num filho com 14, 15 anos por causa disso, que a mudança, né? Ela se desvencilha dos pais. Daí, se agirmos de uma forma com a criança por falta de conhecimento, né, da lei da mente, depois aprendemos, é possível reverter o que ficou gravado? Sim. Conhecereis a verdade, verdade vos libertará, né? Então é imediato, na verdade. Conhecereis a verdade, verdade vos libertará. Ilusão, um pensamento do passado é uma ilusão. Ilusão não existe. O que não existe, não existe. Thaís vai aplicar KPI para os filhos dela. Sim, a oração é maravilhosa. Realmente é maravilhosa essa oração. Eu
foi uma das orações que mais me tocou, né? Tocou no sentido de eu me reflexionar, me falar, putz, que pai que eu sou. Eu dei nota zero, se tivesse nota menor do que zero, acho que teria até dado. Davizinho da Bahia, o bom de tudo é saber que o erro desaparece diante da verdade. Não, erro, não existe erro, né? Na verdade, como Thomas Edison disse, existe o aprendizado, mas não existe erro. Muito obrigado, muito obrigado.